É isso, Pio, e tivemos hoje a apresentação do atacante Neilton no Guarani. Ele vai utilizar a camisa 7, revelou conversas com o Lucas Crispim antes de assinar com o Bugre, está treinando regularizado e vai fazer a estreia dele amanhã. A questão agora é quanto tempo o Neilton pode jogar. A gente vai explicar daqui a pouquinho tudo sobre como o Guarani pensa em utilizar o seu novo jogador para essa temporada 2023, Pio. Dar uma olhadinha aqui pra gente. Boa tarde, grande equipe. Aliás, já tá bombando o WhatsApp, hein, gente? Pode mandar mensagem. Boa tarde, grande equipe. Sempre ouço o Marco Guarizo nas notícias e em seguida o CBN Esportes, nota 1000. Logo cedo estava vendo a apresentação do Neilton no Bugrão. Se for o Neilton dos Santos, Vitória, Carlão de Freitas já dizia, já tinha comentado, excelente reforço. Vai ajudar muito o Bugrão nos objetivos do ano. É aguardar para ver. Amanhã, outra vitória do Guarani, hein? E só alegria. Bom trabalho, abraços a todos dessa maravilhosa equipe. Marcelão, lá do Jardim Marisa, Ponte 1-0 no 15 e Bugrão 2-1 no Ituano. Rapaz, ele é bugrino e tá apostando na Ponte, Carlão de Freitas. É um cara sensato, Sensato, Marcelão. mas na Série A2 não é difícil apostar na Ponte, né? Pode até não subir.
Mas a Ponte tem mais estrutura, é um time mais qualificado. Então mesmo o bugrino mais fanático, mas que entenda razoavelmente de futebol e deixe o clubismo de lado, ele sabe que a Ponte é uma candidata. Não tenha dúvida disso. Antônio Lupe. Informação que chega Informação. A Ponte conseguiu mais uma carga, né, de ingressos para o jogo lá em Piracicaba. E a Ponte Preta já abriu as bilheterias. Esses ingressos serão vendidos no Moisés Lucarelli. Tá, nada pela internet, nada apenas pela nas internet. bilheterias do Majestoso. Exatamente. Então as bilheterias já estão funcionando para quem está no rádio, está no carro, acompanhando a CBN e quer acompanhar a partida amanhã em Piracicaba, no estádio Barão da Serra Negra, 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Para o setor visitante, o setor da Macaca, são 250 ingressos, as bilheterias já estão funcionando, lembrando, pagamento apenas em dinheiro e não tem meia entrada, apenas a entrada a inteira, que custa R$20. Então, se você está ouvindo, está passando no Majestoso e quer ir amanhã a Piracicaba, as bilheterias já estão abertas. Tem que correr, gente, lá no Majestoso para essa carga extra de ingressos anunciada pela Ponte Preta. O outro Éder, também nosso ouvinte, aí ele já foi mais naquela. Ponte 1-0 no 15, Ituano 2-1 no Guarani. Rápido intervalo, a gente já volta para falar do Bugrão. O Júlio Nascimento tá chegando e vai trazer aí a apresentação do novo reforço do Guarani, Neilton. Vai ficar à disposição do técnico Mozart. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Com os produtos da Bluepax, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepax é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepax.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepax, trabalhamos para a sua tranquilidade. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. 4h13, vai chegando esse horário essa semana, o pessoal já vai ficando apreensivo, né, Marinho? Porque a gente teve principalmente aí nas 3 últimas tardes, né? Terça, quarta e quinta-feira, chuvas muito fortes, muito volumosas a partir da tarde. Hoje já há algum trecho com algum tipo de problema no trânsito, com chuva, enfim. O que você traz de informação pra gente? Boa tarde, Mário. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente trouxe informações mais cedo, inclusive, Pio, de um acidente que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, lá em Jundiaí. Inclusive, chovia no momento em que aconteceu esse acidente, por isso, atenção, tem pistas molhadas no sistema Anhanguera Bandeirantes. Inclusive, o nosso ouvinte diminui a velocidade, tanto em direção da capital, pela rodovia dos Bandeirantes. Essa lentidão acontece do quilômetro 56 até o 50, enquanto pela rodovia Anhanguera, do quilômetro 63 até o quilômetro 60. Por isso, atenção, você que vai em direção de São Paulo, principalmente na altura de Jundiaí, e também para quem vem em direção de Campinas, já tem lentidão, praça de pedágio de Itupeva pela Bandeirantes, a lentidão lá na altura do quilômetro 73, enquanto pela rodovia Anhanguera, chegada para Campinas Montemor. Então, atenção exatamente pelas condições das pistas e também pelo excesso de veículos. Eu trago informações também rapidamente, Pio, da rodovia Dom Pedro, que já tem lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera em Campinas, na região do Nova Aparecida. Pio. Obrigado, Mário Quintino. Daqui a pouco você volta. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom. Super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Demian Gonzalez, levantador e capitão do Vôlei Campinas, já está de volta, pelo menos aos treinamentos na academia. Trabalhos físicos já estão sendo realizados pelo jogador, obviamente, né, sob olhares atentos aí de toda a comissão técnica e fisioterapeutas, comissão médica e fisioterapeutas do time campineiro, porque ele está se recuperando de uma cirurgia de apendicite. Para o jogo contra o Brasília no próximo domingo, obviamente, Demian Gonzalez já fora da partida, mas o objetivo e a intenção é que na semana que vem ele já volte aos treinamentos com bola na quadra para ficar à disposição de Horácio de Leu o mais rápido possível. No Goodbom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis. Confira: cerveja original, lata 350ml, 3,69 no Clube Goodbom. Cerveja Black Princess, Gold Puro Malte, lata 350ml, 2,99 no Clube Goodbom. Fralda Pampers, Pants, Comfort Sec, 29,98 no Clube Goodbom. Azeite português extra virgem Terrano, 500ml, 19,98. Ofertas válidas até 22 de janeiro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Goodbom, super simples, beba com moderação. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. CBN Esportes Campinas, segunda edição. De volta com o CBN Esportes Campinas, a gente já vai falar do Guarani. Deixa eu só mandar abraços aqui para quem tá com a gente no YouTube, o Marco De Felice, boa tarde galera do esporte, Marcelo Craimbu, tava falando da questão do som, agora tá show de bola, o Hélio também mandou essa situação pra gente, Emerson Santana Buenas, Manuel Afonso Rigazo, Pio, Manuel do Condomínio Girassol, assistindo pelo YouTube. Ô, seu Manuel! Grande, seu Manuel, cuida das pequenas, hein, seu Manuel. José Luiz da Silva, boa tarde, abraços, ele tá lá em Adamantina, grande Adamantina. Cristiano Salvione, boa tarde, Pio, Carlão, Júlio Nascimento, Fábio, a todos da família CBN Esportes. Agora teremos o menino Ney... o menino Ney da Shopee no Guarani. Até que enfim, hein? O menino Neymar da Shopee. Hoje ele tá empolgado. Você que é um menino da informática, Pio, e sabe tudo. O meu garotinho, ele fala assim, quando você vai comprar ou mostra pra ele um brinquedo que é um xing-ling da vida, ele fala assim, vamos por Neilton, é o Neymar da Deep Web. Deep Web. Maravilhoso. Pra quem não sabe, a Deep Web é um lado obscuro da internet, né? Então ele fala, vamos pra, eu vou comprar o Superman pra ele. Se não for o Superman original, tal, ele fala assim, não, esse é o Superman da Deep Web. Maravilha. Arthurzinho, começou bem. Pressiona o pai, porque dá pra pegar o original, Arthurzinho. Vamos falar do Guarani, que apresentou o Neilton hoje no início da tarde, até a gente esperava, né, que essa apresentação pudesse ser feita durante o CBN Esportes primeira edição, acabou atrasando ali um pouquinho até no treinamento, mas Júlio Nascimento esteve no brinco lá para acompanhar essa apresentação. E agora conta pra gente como que foi a chegada do menino Neilton, Julião, boa tarde. Boa tarde, Rafael Ângelo. Duas observações antes de falar sobre o Neilton e o jogo do Guarani de amanhã. A primeira observação é a seguinte: como que o Arthurzinho queixou o Carlão moderno? Porque assim, ele era totalmente desligado das gírias, essa coisa assim de você saber o que é Deep Web, o que é chipar alguém.
Tudo isso aí, eu Carlão, eu domino. Tudo que você precisar de perguntar, o que significa isso aqui, Carlão, que eu tô falando na internet? O Carlão sabe responder. E o segundo ponto é que vocês falaram agora do Ney, né? Do novo Ney, o Neymar da Shopee. O único momento que o Newton ficou ali um pouco incomodado, não vou dizer bravo, mas incomodado, o Pio, foi quando ele foi perguntado sobre essa... Julião, vamos só tentar refazer a conexão? Acho que a internet não tá das melhores aí. Ele está vindo pela Deep Web, viu, Carlão de Freitas, Júlio Nascimento? Por isso que ele tá... E a história é boa assim, de Julião, então merece ser contado de uma maneira qualificada. Merece. Padrão CBN. Padrão CBN, exatamente. Porque, né, vem aí de uma conexão. A gente tá falando de esse período chuvoso e ela já começa a cair. Mas até antes do Júlio trazer essa informação, é a maior contratação, junto com o Castan, as duas maiores, em termos de nomes, tá, Carlão? As duas maiores contratações do Guarani? Esse elenco 2023, sim. O Luciano Castan, depois de uma bela temporada pelo Curitiba, ou 2 temporadas, né, pelo Curitiba, o acesso e a permanência em 2022, o acesso em 2021. E o Neilton. Só que o Neilton vem sob forte cobrança, né? Acho que por ele mesmo, porque ele precisa mostrar. Há algum tempo ele está fora do mercado, as lesões atrapalharam demais aí a sequência de carreira do Neilton. Já temos Júlio Nascimento, daqui a pouquinho o Julião tá chegando para falar com a gente sobre a apresentação do Neilton lá no estádio Brinco de Ouro. E, obviamente, né, a partida do Guarani amanhã contra o Ituano às 4 da tarde. Abertura da jornada às 3h30, aqui nos 99.1, também lá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, com a narração de Júlio Nascimento. Ele estará na narração com os comentários de Gabi Castro, as reportagens de Adriana Almeida, estreia da Adri Almeida em 2023. Eu estarei aqui junto com essa rapaziada aí durante toda a partida, mas é um jogo, talvez, Carlão de Freitas, tirando aí lógico, o Santos é considerado um dos grandes. O Santo André, teoricamente, era um time de menos força em relação ao Guarani. O Guarani acabou perdendo lá no Bruno José Daniel. Mas amanhã, sem dúvida nenhuma, é um compromisso muito difícil. O Carlão já analisa, o Júlio tá de volta com a gente, mas antes termine a história, porque ela vale muito ser contada, Júlio Nascimento. É isso, Rafael. Estamos de volta, né, Pio? Estamos de volta, né? Estamos de volta. É isso. Eu dava 2 observações. A primeira sobre o Carlão, como ele se modernizou, né, com o Arthurzinho. Antes o Carlão... Júlio, o que significa tal coisa no Twitter? O que é isso aqui no Facebook? Agora ele é quem é o professor dessas gírias da internet. E o segundo ponto é que durante a entrevista do Neilton, um dos poucos momentos que ele demonstrou estar incomodado com alguma pergunta foi quando ele foi questionado dessa história do novo Neymar, né? E ele disse o seguinte, isso aí foi uma coisa da imprensa, em nenhum momento eu assimilei isso, eu assumi isso como uma identidade minha, e até desabafou, né? Porque imagina você ser chamado de novo Neymar, isso aí trouxe para ele, Neilton, uma pressão muito grande, uma carga muito grande, inclusive quando ele esteve no Santos, inclusive, ser chamado de novo Neymar prejudicou o Neilton na Vila Belmiro, por isso que depois ele acabou saindo do clube, né, então? Exatamente, é exatamente isso. Então, acaba sendo uma pressão muito grande, né? Mas ele demonstrou confiança nessa apresentação, né, Júlio? Exatamente. O Neilton está há 6 meses sem jogar, passou aí por um período de recondicionamento físico, está regularizado, relacionado, deve estrear amanhã, já vou explicar a relação a como a comissão técnica pensa aí na utilização do Neilton, mas vamos ouvi-lo. Ele falando sobre essa chegada ao Guarani e respondeu se Lucas Crispim ligou ou não ligou para dar um feedback sobre o jogo. Tô bem, cara. Cheguei aí, fiz uma pré-temporada muito boa. Me dediquei bastante para estar preparado para esse jogo. Então, acho que fisicamente, claro, não estou 100%, né? Isso a gente vai pegar durante as partidas, ritmo de jogo e tudo. Início de temporada é assim mesmo. Então, tô bem feliz de estar de volta aos gramados, estar de volta, estar representando aqui o Guarani.
É um time bem respeitado aqui em São Paulo. Acho que todos os clubes que vêm jogar contra o Guarani sabe o tanto que é difícil, o quanto que o Guarani dentro de campo briga, luta para estar... E o tanto que o Guarani é grande, né? Todo mundo sabe a história do Guarani. E grandes jogadores passou por aqui, fez história e espero também estar ajudando da melhor maneira possível aí. Ô Neilton, aliás, no seu tempo de Santos, você teve uma amizade muito grande ali com o Lucas Crispim, que recentemente passou pelo Guarani. E quando o Crispim chegou, ele chegou desacreditado, teve boas temporadas aqui e até saiu valorizado. Você chegou a ter alguma conversa com o Crispim sobre jogar no Guarani? Você vê essa passagem dele positiva como uma inspiração para você, de repente, repetir o feito aqui? Sim. Como eu converso com ele diariamente, a gente tem uma amizade muito boa, desde os 14 anos de idade, 13, 14 anos. E com certeza, falei com ele sim, falei com um outro amigo também que fez boa temporada aqui, que era o Regis, que eu trabalhei com ele ano passado. E só foram coisas boas e isso me motivou mais ainda de estar aqui. Tá, então, Pio, a palavra do Neilton, amigo de Lucas Crispim, também de Regis, admitindo que teve uma conversa aí com o Crispim. Crispim passou pelo Guarani em 2019 e 2020, jogou com o Neilton na base, no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20, também no Profissional do Santos. Amigos de longa data, e agora o Neilton vestindo a camisa do Guarani, Pio. Bom, já vou aproveitar e explorar você ao máximo, depois o Carlão comenta num pacotão só. E pra campo, como que tá a situação do Neilton? O Neilton disse durante a entrevista que ele não se sente 100% fisicamente. Ele teve 2 lesões graves, né, Pio? Uma no tornozelo, em 2021, quando estava no esporte, inclusive hoje, durante a coletiva, ele deu uma cutucada mais discreta no esporte, dizendo que ele não teve o tratamento que ele deveria ter recebido no clube pernambucano, e depois, no Curitiba, ele também teve uma lesão no tornozelo. Não joga há 6 meses. Então, existe uma cautela maior. O Guarani planeja utilizar o Neilton amanhã, 15, 20 minutos de jogo. Então, ele está relacionado, deve entrar no segundo tempo. Claro que tudo depende também de como a partida vai se desenhar, né? Mas a tendência é que ele seja aproveitado sim no segundo tempo e faça a estreia dele. E aos pouquinhos, conforme os jogos, ele vai pegando mais ritmo, vai pegando mais condicionamento físico e aí entra na briga pela titularidade. Até o Derek é ainda um desfalque, já cito na sequência aí as possibilidades no ataque do Guarani, mas o Moser não vê o Neilton como um candidato a substituir o Derek justamente por não aguentar ainda 45 minutos ou 90 minutos, viu? Bom, Derek, então, fora, teve alguma novidade em relação a se é lesão, o resultado daquele exame feito pela manhã, alguma coisa, Júlio? A imprensa ainda não pode acompanhar, né, Pio, as atividades. Então, qual foi a minha estratégia? Quando eu vi que a entrevista do Neilton iria atrasar, eu me posicionei estrategicamente ali entre a sala de imprensa e o vestiário, acompanhando quem estava descendo do CT. Aí passou o Neilton, passou o Kozlinski, o Diogo Matheus, o Lucão, o Luciano Castan, o Gemerson Bahia, o Leandro Vilela, o Richard Rios, o Giovanni Augusto, o Bruninho, o atacante Derek não passou. Eu citei aqui todos os titulares, né? O Bruno José também passou. Faltou o Derek dos titulares. O Derek não passou, então ele não estava presente na atividade no CT. Talvez ele tenha ficado na academia, fazendo um trabalho especial, pensando aí, de repente, nessa recuperação da lesão muscular. Mas, pelo histórico, né, Pio, acredito que pelo tempo de recuperação, o Derek não joga amanhã. E aí, se ele for vetado mesmo pelo departamento médico, Gênison, Nicolas Careca, Felipe Crisman, Bruno Michel, são algumas das opções que o técnico do Guarani tem para essa partida. Pra gente terminar, teve pergunta sobre Copa do Brasil para Ricardo Moisés, que a gente viu, o Ricardo Moisés estava na apresentação, até comentei com os meninos aqui fora do ar. Pô, mas o presidente não esteve nas outras apresentações, do Neilton ele teve, é diferente. Teve pergunta sobre Copa do Brasil? Não fazendo aqui um papel de defesa ao Ricardo Moisés, mas o que ele passou hoje, Pio, durante a entrevista do Neilton é o seguinte: o modelo de apresentação agora será diferente. Talvez utilizando o próprio Neilton, né, que tem um marketing maior, mas agora o modelo de apresentação do Guarani será sempre com a presença do Ricardo Moisés ou então do Rodrigo Pastana, o jogador que será apresentado e um patrocinador. Hoje tivemos um representante comercial do Guarani participando da coletiva,
E na ausência de um patrocinador, um sócio torcedor será sorteado. Então não sei se a partir desse momento, agora o Guarani, em todas as apresentações, vai contar aí com o Ricardo Moisés, mas segundo ele, esse será um novo formato de apresentações. E foi sim questionado sobre a Copa do Brasil, disse que não tem nenhuma novidade, que ainda não foi respondido, nem pelo TJD, nem pelo STJD. Então, de terça para sexta-feira, nenhuma novidade relacionada à Copa do Brasil. E o que eu percebo, Pio, eu poderia até utilizar o termo cautela, mas eu acho que eu prefiro pessimismo em uma reviravolta. Acho que o Guarani sabe que é uma situação muito difícil de ser revertida depois dessa indicação do Botafogo, depois do sorteio do Criciúma, mas o clube está aguardando aí o TJD, está dentro do prazo. Acredito que quando tiver uma resposta, certamente o Guarani volta a comunicar à imprensa ou volta a conversar com a imprensa através do presidente Ricardo Moisés. Júlio Nascimento, até amanhã na jornada Guarani Ituano, Julião. É isso, amanhã então estaremos juntos com o Na Casinha Guarani buscando aí a sua segunda vitória seguida no Paulistão, Pio. Esse Júlio Nascimento com todas as informações do Guarani, repórter CBN, daqui a pouco Carlão de Freitas analisa. Repórter CBN. Sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. A defesa do governador afastado do Distrito Federal Ibanez Rocha classificou como inesperada a ação da Procuradoria-Geral da República. Investigadores cumprem mandados de busca e apreensão na casa e no escritório do político, além da sede do governo em Brasília. De acordo com os advogados, a ação será a prova definitiva da inocência de Ibanez. Outro alvo da ação da PGR é o ex-secretário executivo de Segurança Pública do DF, Fernando de Souza Oliveira. Eles são investigados no inquérito do Ministério Público Federal, que apura a conduta de autoridades acusadas de omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro. O governo federal estuda dar um aumento de 40% a 45% para as bolsas concedidas pela CAPES e pelo CNPq. Os números, que variam de acordo com a modalidade da bolsa, foram apresentados por técnicos à Casa Civil, que analisa as propostas para tomar uma decisão até o fim do mês. O aumento do benefício já foi anunciado pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. O Banco Central anunciou novas regras para consórcios. A autoridade monetária definiu que os participantes dos grupos podem atrasar no máximo 3 vezes seguidas. Quem ultrapassar o limite poderá ser expulso. Atualmente não existe prazo definido para a retirada de participantes de consórcios. O jogador brasileiro Daniel Alves está preso preventivamente sem direito à fiança em Barcelona, na Espanha. Ele é acusado de agressão sexual contra uma mulher. A decisão foi tomada após o atleta prestar depoimento. Daniel Alves tinha passagem de volta para o México, onde joga atualmente, e esperava viajar ainda nesta sexta-feira. Ele nega as acusações. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. 4h34, ainda falando do Guarani e dentro do quadro Direito Desportivo com o Dr. João Felipe Artioli. Hoje nós vamos falar, o Júlio respondeu aí sobre Copa do Brasil, né? Que, aliás, o presidente Ricardo Moisés disse que não há nenhuma novidade. E juridicamente, Dr. João Felipe também traz a contribuição dele pra gente aqui no CBN Esportes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. A última vaga para a disputa da Copa do Brasil foi decidida em sorteio e ficou com o Criciúma, mas isso ainda está em discussão. Todo esse imbróglio aconteceu porque a Federação Paulista indicou o Ituano pela classificação do Paulistão e não por ter sido campeão do Troféu do Interior, o que já lhe garantiria a vaga.
Em razão disso, o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi vice-campeão, herdou a vaga. Porém, o regulamento não traz essa disposição, e há uma certa insegurança jurídica na forma de indicação da Federação Paulista. O Guarani foi vice do Troféu do Interior em 2020, mas não teve a indicação para a Copa do Brasil de 2021. Por outro lado, a Ponte Preta foi indicada para a vaga de 2020 por ter sido vice em 2019. Como a interpretação dos regulamentos deve ser a mais literal possível, o Ituano deveria ter a vaga garantida por ter sido campeão do interior e o Guarani pela classificação no Paulistão. Seguindo a lógica, o Criciúma entraria pelo ranking e o Botafogo de Ribeirão Preto é quem ficaria de fora. Agora, notícias dão conta de que o Guarani tentará na Justiça Desportiva conquistar a sua vaga, o que é um caminho natural, especialmente quando se consideram os fatos e a questão financeira envolvida, que tem grande impacto. Existem algumas discussões possíveis. Uma delas é a forma de decidir a vaga, que foi por sorteio, mas é um pouco mais complexa, porque apesar de não existir esta forma de desempate, também não havia forma previamente estabelecida, e os regulamentos garantem ao Departamento de Competições a decisão em casos omissos. Outra seria discutir a indicação feita pela Federação Paulista, reivindicando a vaga pela classificação no Paulistão. Em regra, essa discussão deverá acontecer no STJD, já que a Copa do Brasil é um campeonato nacional, mas tudo dependerá das estratégias jurídicas que serão adotadas pelo Guarani. A depender de como as medidas adotadas serão conduzidas, é possível que o início da Copa do Brasil seja impactado, ou que a partida que será disputada pelo Criciúma seja suspensa até decisão final da Justiça Desportiva, o que impactaria menos num calendário já tão sufocado. Ótimo final de semana e até segunda! Doutor João Felipe Ettioli, até segunda-feira. Essas duas questões chamam muito a atenção trazidas pelo doutor João, que é a partida envolvendo o Criciúma, ela pode não ser realizada juntamente com as demais até essa decisão acontecer. E acho que o que mais preocupa muita gente fala do lance do sorteio, que não poderia acontecer. Mas ele diz aí que o regulamento diz que a decisão pode, quando não há um critério de desempate, pode ser tomada qualquer tipo de decisão pelo Departamento de Competições, quer dizer. Então, essa é a grande preocupação, situação que ainda vai dar muito pano pra manga. Mas, Carlão de Freitas, você já falou sobre o Neilton, o Júlio Nascimento trouxe todas as informações, os titulares passaram em frente à sala de imprensa, Júlio foi escalando um por um, Guarani com apenas uma dúvida, vai buscar a vitória diante do Ituano. Jogo dificílimo, Ituano é um dos grandes do Campeonato Paulista, do futebol paulista nos últimos anos, Carlão. Bem, muito bem pontuado, Pio. O Ituano, sem dúvida alguma, é uma força do interior e uma força considerável. Estou com a escalação do Ituano no empate contra a Portuguesa e é a base que quase subiu naquele jogo que nós fizemos aqui, Ituano e Vasco da Gama, uma equipe que buscou a reação até o último instante de Série B de Brasileiro e quase que tem sucesso. E o Ituano, por incrível que pareça, vamos de uma maneira surpreendente, ainda não venceu no campeonato, né? Pegou um empate contra o São Paulo, no Morumbi, criando oportunidades. Só que quando nós esperávamos a confirmação desse um ponto com a vitória frente à Portuguesa no Novelli Júnior, isso não aconteceu. Tomou o gol com 55 minutos do Daniel Costa em cobrança de pênalti. Então um empate também que não estava ali nos planos do Ituano. Então ele vem para tentar complicar a vida do Guarani. E é um jogo que está gerando uma expectativa. Por que eu digo isso? O Guarani fez uma grande partida contra o Santos. Venceu de uma maneira convincente, foi contundente, em nenhum momento teve o seu resultado ameaçado. E o Ituano, apesar dessa expectativa positiva que a gente tem em cima do Ituano, ainda não correspondeu. Contra a Lusa, por exemplo. Que era o jogo, né? Na verdade, o empate contra o São Paulo no Morumbi. Ok, legal. Sim. Empate contra um grande fora de casa. Talvez ali na projeção do Ituano não estivesse esse um pontinho. Agora, os 3 pontos contra a Portuguesa, eles estavam computados, né? Dentro da projeção do Ituano, o técnico Carlos Pimentel, com certeza eles pensavam numa vitória sobre a Luz. Ela quase se configurou, mas não aconteceu. Então o Ituano vem aqui para Campinas para jogar, o Guarani vai ter que tomar cuidado. É um jogo de uma outra característica, não pense o torcedor do Guarani que vai ser aquele jogo com total liberdade, como ocorreu contra o Santos, né? Do Santos jogar e querer jogar e deixar jogar. O Ituano não, o Ituano vai jogar e não vai deixar o Guarani jogar.
num primeiro momento deve até jogar atrás da linha da bola. Então uma partida dificílima. Talvez aí desses 3 primeiros jogos, a estreia a gente não conta, né? É sempre um jogo atípico. Mas desses 3 jogos, talvez o Ituano seja a equipe mais complicada, pela característica de jogo. Agora, enfrenta um Guarani motivado, um Guarani confiante que fez um jogo importantíssimo, um jogo acima de qualquer suspeita diante do Santos. Um abraço pra Beth, tá mandando aqui, ó, boa tarde CBN Esportes, saudações ao Viverde, feriado em Valinhos, mas pra mim nada muda, trabalhando e ouvindo vocês. Ô Beth, muito obrigado, viu, pela companhia e parceria de sempre. Eu posso abrir um abraço? Mais lógico que pode. Hoje, um abraço especial pro meu companheiro, nosso colega de imprensa, João Lucas Dionísio. João Lucas Dionísio. O João, hoje, é o mais novo papai da turma. Oh, que coisa boa, rapaz. Nasceu o Daniel, que vai ser chamado de Daniel Lovinho, em homenagem àquele que fez um sucesso danado com a camisa da Ponte. Mas foi fantástico. Está nas fileiras dos grandes atacantes da história da Ponte. E está acompanhando aqui a transmissão. Então, parabéns ao João, à Giovana, que é a esposa dele, e que o Daniel venha com muita saúde e muitas bênçãos. Ô, João, parabéns, viu? Parabéns pra você e pra Giovana, e que, sem dúvida nenhuma, o Danielzinho tenha muita saúde. Parabéns. Mas eu já sei por que ele colocou o Daniel Lovinho. Eu brinquei aqui que foi um dos grandes jogos. O Daniel Lovinho teve uma passagem horrível pela Ponte Preta. Ele é cria do Palmeiras. Só que ele fez um gol que foi muito emocionante. E eu acho que o João Lucas, obviamente, estava no estádio em 2007, quando a Ponte perdia para o Coritiba por 2-1 e tava aquela, sabe? Tipo São Caetano, tipo contra o Náutico, aquela loucura, sabe? Loucura. Torcedor, a bola vai. De repente o Lovinho pegou uma bola do nada e pumba! Quase uma cobertura, um golaço empatou o jogo. Então acho que o João Lucas... Nesse dia, João Lucas pensou, quando eu tiver um filho, vai ele vai chamar Daniel Lovinho. Coisa de torcedor, eu imagino que ele tenha pensado isso mesmo. Pode ser. Não que ele seja, assim, torcedor. Aliás, Daniel Lovinho também entra na galeria dos inimigos, né? Entra. Do Barbante. Não tenha nenhuma dúvida disso. Deixa eu também mandar um abraço aqui, agora é a sessão, que ontem eu acabei esquecendo de mandar um abraço pra rapaziada que tá acompanhando a gente, o Vadinho, o Edson e... que aliás são bugrinos até, meu Deus do céu, absurdamente. E o Rony, que tá de volta, tá de volta o Rony, viu, Carlão de Freitas? Você sabe que quando você fala desse pessoal, me vem 2018 à cabeça. 2018. Aquela campanha, o Caminho das Pedras, parte 1, que foi com o Guarani em 2018, Série A2. E você sempre mandava os abraços. Sempre. Era coisa impressionante. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala da Macaca e tem ingresso extra pra torcida da Ponte, hein? CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Mário Quintino de volta agora para trazer para a gente informações sobre o trânsito. Marinho. Vamos lá então, Pio, eu trago informações da John Boy Dunlop, que já tem trânsito intenso, principalmente em direção do Campo Grande, à altura do Jardim Aurélia e também na passagem pela rodovia Anhanguera, por isso atenção aí na John Boy Dunlop, inclusive pela Anhanguera, o nosso ouvinte já diminui a velocidade no sentido interior para quem vai acessar também a John Boy Dunlop. Trazendo informações também da região da rodoviária de Campinas, por enquanto, boas condições na rua Doutor Pereira Lima, no acesso para o embarque e também para o desembarque do terminal,
apesar da movimentação já mais intensa. Pio. Obrigado, Mário Quintino. Bom fim de semana. Um abraço, até segunda. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Quatro horas mais 47 minutos, de volta aqui com o CBN Esportes. Antônio Lupe, o Roberto lá de Piracicaba, tá mandando um abraço aqui. Grande, Roberto, obrigado, viu? Tá dizendo um abraço pra toda a equipe. E avisa os campineiros que aqui tem o Quinzão do outro lado. E vamos falar uma coisa pra você. Que jogo, hein, Antônio Lupe? Duas equipes de camisa, aquelas que pesam mesmo, sem dúvida nenhuma. Aposte, você acha que o 15 vai de listrado e a ponte de branco? O Quinzão vai inteiro de branco, ponte de preto? Essa pergunta é boa, hein? Eu gosto do uniforme do 15, eu gosto do listrado. O zebrado. É, O zebrado, mas acho que amanhã vai complicar, né? Porque só se ele jogar com o listrado e a ponte jogar de branco. Então, inteira de branco. se ela Antigamente, quando os uniformes eram tradicionais mesmo, a ponte e o 15 se enfrentavam, o 15 zebrado e a ponte de branco. De branco. Sem nenhum problema. A Só que hoje eu não de sei, branco. parece que tem até uma, não é uma regra, mas uma sugestão da televisão pra diferenciar totalmente o uniforme e A não tal. ser que o 15 Não então sei. jogue todo de branco e a ponte todo. E outra, às vezes de algumas preto. equipes usam a tática por causa do calor. Vamos supor, o 15 jogar de branco verdade. e colocar a ponte de preto. Já aconteceu isso. Aconteceu recentemente na Série B, É. jogou Botafogo de Ribeirão e Ponte. Eu fiz esse jogo Isso. lá em 40 e em tudo. Ribeirão. Foi 11 horas da manhã. É. E aí eu dei até uma informação na época, era outra diretoria. Eu disse que a Ponte, a gente acompanhava o treino, treinou de preto. Sim. Pra já ter a questão do calor e tudo mais. Aí falaram que a informação estava equivocada, que a Ponte sempre treinou de preto. Aí eu falei assim, eu acompanhei todos os treinos, foi o primeiro treino de preto dela. Que isso, hein? E aí, Isso tá aqui louco. é ter moral, bate no peito. Não, e fala, tava "Não, lá, eu falei, tava eu lá, tô lá. Exatamente, Tá mas querendo enfim, o foi uma quê? informação que levou nada a lugar nenhum. Mas enfim. Também era pouco relevante. Tô vendo uma foto aqui do jogo entre 15 e Taubaté. Na última Sim. rodada, na segunda rodada. Foi Foi exatamente quarta-feira. Foi exatamente isso, ó. 15 de branco. O 15 jogou zebrado com o calção preto e o Taubaté inteiro de branco. Então vai ser Então, É isso espero aí, que seja é isso assim, aí. porque aí as duas equipes com Com o os uniforme dois tradicional. uniformes tradicionais. Isso. Exatamente. E um clássico tradicional, né? Que Sem não dúvida. acontece há mais de 6 anos. Ponte e 15 se enfrentaram na última vez em 2016. Até disse que o Galo era o técnico da Ponte. E foi pelo Campeonato Paulista e quem levou a melhor foi o 15. Fabinho fez o gol. Fabinho fez o gol, exatamente. Fabinho fez o gol. Aliás, a Ponte há um bom tempo já não consegue vencer o 15. Se não me engano, a última vitória foi em 1993. Que a Ponte venceu o 15. Então também tem aí um pequeno tabu para ser quebrado e, é claro, o intervalo de jogos entre as equipes por conta da questão das divisões. E a Ponte encerrou hoje de manhã a sua preparação. E antes de falar do time e também da provável escalação da Macaca, o Fraga, ele é um cara que conhece bem o 15 de Piracicaba.
jogou algumas temporadas, na verdade, ele surgiu no Independente de Limeira, foi para o 15, disputou o Sub-20 e depois acabou subindo para o time principal e jogou de 2016 até 2020. Então ele conhece bem o estádio Barão da Serra Negra e fala a respeito desse clássico entre 15 e Ponte Preta amanhã, lá em Piracicaba. É um jogo muito importante, a gente tem a consciência dessa rivalidade entre 15 e Ponte Preta, a gente está se preparando, a gente está dando o nosso melhor. É claro que a gente entra em todos os jogos para vencer, para dar o nosso melhor, para fazer o que foi trabalhado, para fazer o que foi treinado. Só que esse jogo tem um algo a mais, tem essa rivalidade em jogo, e a gente vai estar preparado, vai estar pronto para desempenhar ao máximo e se Deus... Não, eu acredito que vai ser... Acho que a atmosfera é de bastante rivalidade, acho que isso não só do 15 de Piracicaba, mas todos os times que entram para jogar contra a Ponte Preta, pela grandeza da camisa, pela grandeza do clube, entram para dar o 100%, para fazer algo a mais. E fora isso tem essa questão, né? Essa rivalidade que já dura anos e tem várias histórias de confronto, mas eu acredito que a rivalidade vai ser grande e essa atmosfera que a gente pode esperar de confronto, de bastante imposição, a gente tem que estar preparado para isso, para se impor o nosso futebol. Não, com certeza, com certeza. A torcida é o nosso motivador, a torcida é aquela que nos incentiva, a gente está cansado, sentir a energia da arquibancada, sentir a atmosfera da arquibancada, faz você dar algo a mais, faz você querer mais. E eu acho que como foi nos outros 2 jogos, que a torcida nos abraçou, nos ajudou, apoiando, cantando do começo ao fim, tenho certeza que lá também vai ser de excelente valia. E a gente poder contar com essa torcida é algo muito gratificante. Que não vai ser titular, fica no banco de reservas, assim como aconteceu nos 2 próximos jogos, falou por conta dessa identidade que ele tem tanto com 15 agora na Ponte Preta. A notícia que tem preocupado o torcedor da Ponte e que eu trouxe no destaque é que o Elvis, a informação que eu tenho é que tá fora. É claro que ele pode aí se recuperar, apresentar uma melhora. Hoje ele não treinou por conta de sintomas gripais. O Elvis é o camisa 10, é o maestro do time, é o principal jogador da Ponte Preta desde a temporada passada e ele pode não jogar amanhã. Na verdade, a informação que eu tenho é que ele não vai jogar. Mas eu ainda vou com cautela, até porque se ele apresenta um quadro de melhora, mesmo não participando do último treinamento, ele pode ser utilizado pelo menos no banco de reservas. Mas a informação se o jogo que fosse tenho... hoje, não. Fora. Hoje não. E ele não treinou. E a outra mudança pode ser aí a entrada do Jefferson na vaga do Dudu. Essa ainda não está certo. Houve um período do treinamento em que o Hélio testou essa formação, Pablo Diego e também o Gé, mas também Pablo Diego e o Dudu, assim como vem acontecendo nos jogos. Então, provável time da Ponte, Kaique França. O Luiz Felipe continua, até trouxe essa informação que poderia ser a questão do Everton, mas não. O Luiz Felipe deve ser mantido. Matheus Silva, Guilherme e o Arthur. Felipe Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares e o Cássio Gabriel. Eu vou manter ou Elvis, tá? Mas aí é uma questão se ele se recuperar ou não. Pablo Diego. E se eu pudesse arriscar, eu arriscaria que o Jefferson começa como titular, na vaga do Dudu. Antônio Lupe, antes do Carlão comentar, o Éder já poderia trabalhar aqui na redação da CBN Campinas, porque ele fez uma piada nível redação de CBN Campinas, então ele já estaria pronto. É só, não precisa nem mandar o currículo, viu, Éder? Já tá contratado. Ele disse o seguinte: o 15 vai de Listrado e a Ponte Preta. Estamos fazendo escola, hein? Estamos fazendo escola, com certeza. Cara, mas foi boa. Éder é muito boa, cara. Essa foi boa. Foi maravilhosa, boa. cara. Não, se eles... Essa é nível eu não canguru. posso segurar, mas... Nível canguru. Canguru não é só pra não ficar interna a piada. O Cabelo não consegue chegar nesse nível aqui. O Cabelo é o nosso camisa 10 no que tange as piadas. No que tange as piadas. O Guarani ruins, Santos, caso, ele soltou a do canguru. Do canguru. Por isso que a gente tá brincando aqui. Tá brincando. Grande Cabelinho que amanhã estará lá em Piracicaba, trazendo as emoções de Ponte Preta e 15, Carlão, sem Elvis, provavelmente. Sem Elvis, só pra colaborar um pouco com o que o Fraga falou de história, em 95 o 15 deu de 6-0 na Ponte Preta dentro do Moisés Lucarelli.
Então o torcedor do 15 tem isso como um troféu. Eu estava nesta noite no estádio Moisés Lucarelli, o 15 foi um assombro, jogou muita bola. Em 93 foi 3-0 para a Ponte no Paulistão, valia alguma coisa para a próxima fase, algo nesse sentido aí, mas o 6-0 histórico aí para o torcedor do 15. Sem o Elvis, a Ponte fica um time normal. Eu acho que é curto e grosso assim. Fica um time normal, um time nível Série A2. Claro, com alguns diferenciais, podemos dizer o Arthur. E só também. O Leonaldo, o próprio Amaral, tá? Mas não são jogadores os famosos desequilibrantes que o Tite gosta de dizer. O Elvis não, o Elvis é diferente. O Elvis para a Série A2, ele é um poliglota. Ele fala 5, 6 línguas. E sem ele, a Ponte fica muito perto do normal. E aí é perigoso. Aí ela corre risco, sim, de perder o jogo. Não tem o fator Elvis da bola parada, a liderança do Elvis, o Coelho, tirar o Coelho da cartola como o Elvis tira lá em Rio Claro, ele tirou. Então é um jogador acima da média. A Ponte, sem esse jogador acima da média, ela fica muito perto de ser um time normal dentro do Campeonato Paulista da Série A2. De qualquer maneira, é um jogo difícil, um jogo que o 15 vai tentar se impor. Conversei, fiz uma resenha com o Kleber Gaúcho. Lá em Piracicaba, eles tratam o jogo como um derby, realmente. Sim. Tal a seriedade de enfrentar a Ponte, embora o Kleber reconheça a força da Ponte, a estrutura, um time hoje um time mais pronto que o 15 de Piracicaba, mas ele disse que a sua equipe vai ter personalidade para encarar a Ponte. Então, jogo duríssimo. E diante desta notícia que abala o coração do torcedor pontepretano, eu tô para dizer para você, Pio, que o empate é um bom resultado. 2 participações, claro. Só mais 2 informações. Fábio Sanches e o Ramon Carvalho em transição. Já estão participando ali de trabalhos no campo, então em breve podem ser utilizados pelo técnico Hélio dos Anjos. Boa notícia. 2 participações e pedindo desculpas já para aqueles que a gente não vai conseguir, porque são muitas hoje. E como será com os pontepretanos que compraram ingressos destinados à torcida do 15? Cuidado, hein, Caveira? No primeiro dia de vendas já dava como esgotado da Ponte e a torcida começou a comprar o do 15. E bastante, hein? Em Piracicaba estão sabendo disso? Acho que não. Então, torcedor pontepretano, cuidado, se for, fica quietinho ali, enfim, dá aquela coisa, né? A melhor orientação é que se comprou na torcida do 15, desculpa, mas não vá, porque é muito perigoso, a gente sabe que existe a rivalidade. Cara, e outra, a gente que frequenta estádio, a gente sabe quem é e quem não é. Sabe? Bom, o Nelson Vitorelli tá mandando aqui, tá lembrando o dia que o Fabinho fez uma comemoração lá no campo da Ponte. Foi essa última vitória do acabei de receber uma mensagem aqui, e eu confesso que eu não sei, Carlão, mas falando que foi em 2010 esse gol do Daniel Lovinho e não em 2006. 2010? Pode ser, pode ser. Eu não sei. Porque eu lembro que em 2007 foi o Curitiba veio a Campinas para subir, mas pode ter sido sim. Pode ter sido. O Renato Alves, fala pro Carlão que esse gol do Daniel Lovinho contra o Coxa foi em 2010, eu tô com o Renatão, verdade, 2010. A Ponte treinada pelo Jorginho ainda tinha Isso, bem lembrado, valeu, boa, isso, concordo, tá certíssimo, Renatão, valeu. E foi um golaço. Daniel Lovinho, né, cara? Eterno, né? Eterno, né? O registro do Dani vai ser por conta desse gol, inclusive. 2010. Por falar em golaço, o Márcio Pavanello tá dizendo aqui, vocês não vão falar do gol do Veiga ontem, não? Vamos, de cara. Na hora do almoço falamos também. Que gol, rapaz. Golaço. O Rafael Veiga é diferente, né? Não adianta. Às vezes, eu acho o Veiga um pouquinho preguiçoso. Ele dá uma dormida dentro de campo. Só que quando ele resolve também... Mas o Veiga, ele tinha, assim, essa questão do sono quando ele veio pro Palmeiras. Aí depois ele rodou, se não me engano, ele foi pro Atlético do Paraná, onde o despertador tocou. Foi onde ele acordou. O Palmeiras trouxe ele novamente e aí deslanchou. Pra terminar, põe aí pra quem tá com a gente no YouTube. Cristiano Savioni. Que é isso, Cristiano? Tá dizendo que eu sou. Mas esse é o Praga, é o Praga, isso. Falaram que era o Dengue, é o Praga. Carlão, até amanhã. Até amanhã, valeu, tchau, tchau. Júlio, todos os nossos ouvintes. Que Praga. Tchau. Repórter CBN.